Olá, amigos da TV Bananal. TV Bananal hoje visita Venilson da Rocinha no seu primeiro programa Bate-Papo. Venilson, é uma satisfação enorme ter você aqui. Certo, muito obrigado pela oportunidade que a TV Bananal está me concedendo de poder estar aqui batendo um papo e mostrando de certa forma quem eu sou, né? Então muito obrigado e é um prazer imenso estar com todos vocês que me assistem, que nos assistem. É um momento de satisfação para mim. Venilson, para começar esse bate-papo bacana, como era a infância de Venilson da Rocinha? Rapaz, graças a Deus, de certa maneira, agradeço a ele, porque a minha infância não tem nenhuma comparação com como é que foi a infância do meu pai. A minha infância já foi uma era mais moderninha, no sentido de tecnologia. Não foi tão moderno, mas já tinha uma certa modernidade. Não tinha mais aquela obrigação da criança ser vinculada ao campo, de ter que trabalhar forçadamente, diariamente, de fazer serviços braçais. De certa maneira, a educação já estava se tornando mais universal. Foi a era que a educação se tornou mais universal. Então, minha infância, apesar de ser humilde no sentido financeiro, mas foi uma infância muito tranquila e muito feliz. Gostava muito de brincar, tinha muito tempo para brincar, para jogar bola, para soltar pipa e para assistir desenhos animados. Já foi a época da TV, que ela começou a ser TV a cores. Então minha infância foi muito tranquila. E agradeço aos meus pais e meus avós por eu ter uma infância muito tranquila. Graças a Deus foi uma infância que traz boas lembranças. Venilson da Rocinha era muito traquino quando era criança? Rapaz, cara, eu era muito tranquilo mesmo. E eu tinha um amigo aqui, na verdade ainda nós somos amigos, o Renê, que quando juntava nós numa turma, eu, Renê, Alex, o Alexandre, a professora não dava conta. Era aquela turminha, aquelas crianças ativas demais, que tudo enquanto... Mas é claro, nós tínhamos as nossas qualidades, éramos inteligentes, hiperativos, mas só que era aquela galera que não parava quieto, subia em cadeira, derribava a cadeira, rasgava livro, perdia lápis, o caderno molhava, caía, era muito traquino mesmo. E essa traquinagem era uma traquinagem boa, né, que era sadia. Hoje as crianças quase que não tem mais aquela traquinagem pro lado bom. A era da informática, agora todo mundo aí celular, WhatsApp, Facebook, Instagram. Mas a minha infância também, questão de traquinagem, foi muito boa. E eu era muito traquino, cara. Hoje eu sou muito comportado, mas até os 12, 14 anos eu era um rapaz muito levado. Não desobediente, mas muito danado pro lado bom, né? E também muito danado no sentido de escola, de bagunceiro, coisa e tal. Eu era muito traquino. Apanhou muito seu pai e sua mãe? Rapaz, eu peguei uma taca só. Quem foi? Foi a mãe ou foi o pai? Foi o pai. E essa taca, ela serviu pelo resto da minha vida até hoje. Ainda hoje, quando eu falo em apanhar, eu lembro dessa taca. Foi uma taca que ficou para a história. E foi uma taca por um motivo simples. Se eu não me engano, foi pelo fato de eu ter ido para um lugar sem a permissão do meu pai. Eu demorei muito brincando na casa de alguns amigos, e quando eu cheguei, estava me esperando lá o cinto e caroço de milho. Eu acho que era de milho ou de arroz, para me ficar de joelho. Então apanhei e em seguida eu fiquei de joelho. Castigo, né? Castigo. Hoje em dia, com essa evolução do direito das crianças, se tornaria até uma tortura, né? Mas foi a única. Mas após essa taca que eu levei, eu nunca mais peguei outro, nunca mais dei motivo também para apanhar. Porque foi algo que ficou marcado mesmo e que de certa maneira fez eu se tornar uma pessoa mais disciplinada. Venilson, quando criança, qual era a brincadeira que você mais gostava? Rapaz, a brincadeira que eu mais gostava era de jogar bola, né? Hoje eu estou meio fora de forma, não jogo mais bola, mas eu gostava muito de jogar bola. Inclusive, na época que tinha a escolinha de futebol, que tinha um convênio com a CBF, hoje eu não sei se tem mais. Tem mais não, cara, infelizmente. Eu jogava muita bola, aqui, né? Eu jogava na zaga. Como eu tinha um tamanho mais avantajado, a galera tinha medo de mim. Inclusive, esse cara que era meu amigo de infância, que ainda hoje foi vítima de uma jogação de bola e eu acabei quebrando a perna dele jogando bola.
Aí depois que aconteceu esse acidente, eu perdi o ânimo de jogar bola, nunca mais joguei bola, jogo bola aqui e acolá, mas eu gostava muito de jogar bola, era o meu esporte favorito. Falando de futebol, Venilson, fiquei sabendo aí que você é palmeirense, né, cara? Seu Isso pai aí. é flamenguista, sua mãe vascaína e você palmeirense. Por que o Palmeiras, Venilson? Pois é, rapaz, e o Palmeiras justamente pela influência que a minha avó, a avó Maria, ela tem sobre mim. Como eu fui criado por ela, diz que filho criado por vó não presta, né? Diz que é muito mimado, Diz que né? estraga, não sei o que, mas graças a Deus até hoje ainda não. Apesar de às vezes eu ter esse lado muito de ser o queridinho da família, coisa e tal, mas a influência que ela exerceu sobre mim foi de tal forma que eu acabei adotando também o time dela, que é o Palmeiras. Palmeira. Vai, Palmeira. Rival do meu Corinthians, cara. Rival do Corinthians O e maior rival do meu Corinthians. eu nunca tive a alegria dele ter sido campeão brasileiro. Desde quando eu acompanho, faz um bom tempo que ele não é campeão Cara, brasileiro. vai E demorar eu lembro dele ter caído 2 vezes, talvez ele caiu mais. duas Acho vezes. que foi 2 vezes. 2002 e 2012. Pois é, e eu lembro dele ter caído 2 vezes. Não lembro se ele foi campeão brasileiro, ainda não lembro. Não, ele foi campeão. Não, Diz que é 8 vezes campeão brasileiro. Não, Estão dizendo assim, aí, mas... de 92 pra cá, eu não sei se ele foi campeão quando eu ainda... Se eu tinha 7, 6 anos, eu não me lembro, não me recordo. Quando eu comecei a acompanhar o futebol, eu não me lembro dele ter sido campeão. Mas, enfim, é um time que eu adotei pela influência da minha avó, né? Apesar do pai, desde criança, querer me levar pro Flamengo, né? Aquela questão de raça rubro-negra, o time que nunca caiu, a Copa do Brasil, a Libertadores, venceu tudo enquanto que era futebol brasileiro, tem aquele discurso dos flamenguistas, né? E Venilson, aí você cresceu, já se tornou um jovem adulto, né? Jovem quase adulto. E aí, com muito esforço, muito sacrifício, muito suor, conseguiu passar na universidade para direito, cara. Conta aí como foi isso aí, cara. Rapaz, foi algo incrível. Inicialmente, desde o ensino fundamental, que eu objetivava seguir a carreira de advogado, seguir a advocacia, não é? E eu fui me disciplinando. Sempre gostei de ler desde a infância, de estudar livro de literatura, livro histórico, enfim, aqueles clássicos, a República de Platão, a Política de Aristóteles, o Leviatã de Thomas Hobbes, né? E eu sempre gostei de estudar essa área. E essa área me vocacionou para o direito. E eu acabei me envolvendo e me matriculei no cursinho pré-vestibular, inclusive foi no Teorema, com muito esforço, muita ajuda da família, com muito incentivo do meu pai. Eu consegui uma boa pontuação no Enem, me matriculei no ProUni e passei em primeiro lugar dentre 8 vagas que tinha na Unisuma e um total de 830 inscritos. Passei em primeiro lugar. E foi uma gratificação para mim, foi um balde de água, balde de água fria, aliás, não é isso. Foi alma lavada, né? Foi como se fosse a alma lavada de um sonho alcançado. Mas quando eu cheguei lá, na verdade, o sonho só tinha começado. Havia muito e ainda há muito um caminho longo a percorrer. Venilson, e aos 19 anos de idade você já lançou seu nome como candidato a vereador. Por que já tão novo entrar na política? E é justamente por causa desse estudo, do primeiro e segundo período, na Faculdade de Direito, que eu fui muito influenciado por esses pensadores. E desde o primeiro período, na disciplina de filosofia, que nós estudamos a política de Aristóteles, a República de Platão, tinha também o Leviatã de Thomas Hobbes, como eu falei, a luta pelo direito de Roberto Bobbio, e tinha outros livros também que me influenciaram muito. A da teoria de Montesquieu, a tripartição dos poderes, que a gente estudou muito sobre essa teoria, e eu acabei entendendo que o legislativo é o grande precursor do ideal de liberdade, de fazer as coisas acontecerem no município. Porque o discurso municipalista, ele fala que as coisas acontecem realmente no município. Ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, todos moram em cidades. E por que não lançar meu nome para ser avaliado pelos meus pares? E daí, pela influência que eu tive nessa área, sempre da política de esquerda, e eu cometi o maior dos equívocos.
eu fui muito influenciado pela política de esquerda e acabei me filiando num partido de extrema direita, como é o PMDB. Na verdade, extrema direita não, perdão, fisiologista. Ninguém sabe o que ele é. Mas acabei me filiando, lancei minha candidatura, foi uma candidatura precoce, não tive aquele planejamento, não conhecia a quantidade de pessoas que eu conheço hoje, mas eu lutei porque eu acreditava que a juventude ativa é uma juventude melhor. Você poderia lutar pelos direitos da juventude, a questão do esporte de qualidade, da prefeitura oferecer serviços públicos de qualidade, políticas públicas para a juventude, como é o caso da gincana municipal, da gincana cultural, que há 5 anos não acontecia, aconteceu esse ano, de forma desorganizada, mas aconteceu. Tendo jovens na Câmara, isso seria mais viável e mais real. Então eu tinha esse ideal de mudar a realidade que eu estava inserida, tinha aquela influência, tinha aquele sonho de juventude, que eu acho que todos os jovens têm esse sonho, essa influência, aquela animação de fazer as coisas acontecerem. Então eu resolvi lançar e gostei, não achei ruim. Foi uma ótima experiência e, como já dizia o velho Sarney, né, a grande raposa do Brasil, o grande político, diz que política só tem a porta de entrada. Diz que a porta de saída da política é a morte, que vai dar entrada para um mundo invisível. A porta de saída é a morte. Então só a porta de entrada. E a porta de entrada foi aí, com 19 anos. E até hoje sou muito vocacionado para essa área, né? Apesar de ainda não ter mandato. Mas estamos na luta, estamos lutando aí. Vinícius, ainda sobre política, é algo que você tem mais intimidade. Como você avalia o atual governo de Evandro Viana na nossa querida cidade, cara? Eu tenho uma avaliação muito negativa no sentido de administração pública. Uma nota de 0 a 10, você daria quanto e por quê? De 0 a 10 eu daria 5. Reprovaria essa administração ainda, faltam 2 pontos para ele chegar a ser aprovado com 7. Falta esses 2 pontos para ele se tornar algo regular. Você acha que tem como, nesse tempo que falta, ele conseguir esses 2 pontos para fazer uma administração aprovativa? No seu ver? No meu ver, é quase que impossível como ele está hoje. Por quê? Primeiramente, tinha que ter uma política de integração entre as secretarias. O governo tem que ter uma cara, tem que ter um rumo, tem que ter um direcionamento. E essas secretarias tinham que estar interligadas, tinham que estar com o mesmo pensamento. Qual o pensamento? Nós pegamos uma cidade com índice tal em educação, com índice tal de mortalidade da juventude, com índice tal de violência, com índice tal de questão de gravidez precoce, com índice tal de venda de droga, coisa e tal. A partir desse estudo, iria se criar uma política de como iria mudar a cara do município, como iria fazer. O município está devendo quanto para o Estado, no sentido de receita? Está devendo quanto em questão de orçamento? Quando falo de dívida, dívida de receita, eu falo com as dívidas que ele tem, com o próprio INSS, com outras dívidas que o município acaba acarretando. Eu peguei um município em déficit, ele está inviável. O que eu devo fazer para ele chegar, para ser viável e para a gente fazer as coisas acontecerem? E eu vejo que falta muito. E ele começou já errando a partir do momento que ele rompeu com a vice dele, ou ela rompeu com ele. Eu não sei dessa história porque eu não sou do grupo dele. Então ele começou a vacilar nesses pontos. E hoje, ele está quase que numa mata sem cachorro, porque ele não tem bons assessores ao seu lado que tenham um interesse público. Porque uma administração não depende só de uma pessoa, vai depender de um secretariado que ele tem. E eu vejo que nem isso ele conseguiu engajar pessoas com pensamento bom, direcionado. E quando eu falo pessoas, eu não quero dizer todos. Há pessoas boas também do lado de lá. Isso eu reconheço. Tem pessoas que têm um bom interesse para o município, para o povo. Mas infelizmente essas pessoas não conseguiram sobressair. E o grande poder de fazer as coisas acontecerem ficaram em mão de pessoas que de repente não têm nenhum interesse com a cidade. Eu daria essa nota reprovativa. Por esse motivo,
e diria que para ele mudar essa situação só se fosse um milagre. E Venilson, em poucas palavras, eu gostaria que você falasse um ponto positivo e o principal ponto negativo no governo Evandro. Se é que tem um ponto positivo na sua visão. Sim, creio que há um ponto positivo. No meu ver, há um ponto positivo. O ponto positivo é que ele pelo menos conseguiu, aos poucos deixar de ser inimigo da educação, porque havia uma visão de que havia uma certa inimizade entre o sindicato da educação contra a prefeitura. E quando eu falei que havia pessoas com interesse bom, eu me refiro, cito até nomes, o secretário de Educação, que ao entrar conseguiu regularizar a dívida que o gestor anterior deixou, o salário de dezembro de 2012. Foi pago, foi regularizado. E eu vejo que esse é um ponto positivo, que ele conseguiu, de certa maneira, não estou falando que ele deixou de ser um mau gestor, mas ele conseguiu apaziguar essa situação que havia com a educação há muito tempo. Ainda há muita coisa a modificar, mas ele conseguiu regularizar essa situação que já foi um ganho muito grande. E o principal defeito da administração? O principal defeito é o que eu falei. E é só você observar o grupo que elegeu o Evandro. Ele está fazendo como Jackson Lab fez. Ele está a caminho da ruína. Ele foi eleito com um grupo e está governando com outro grupo. O que se torna uma situação totalmente desagradável para quem ajudou e não está governando, e até mesmo para as pessoas que não têm mais confiança nesse grupo que está aí. O principal erro, na minha opinião, o principal ponto negativo é o nepotismo. Venilson, você tem muita esperança no governo de Flávio Dino? Olha, eu tenho uma grande esperança no governo Flávio Dino. Apesar de ainda ele não estar colocando em prática tudo aquilo que ele prometeu, que ele fez uma série de 65 obras, na verdade 65 ações que ele iriam mudar de vez o Maranhão. A questão é que quando a pessoa está do lado de fora, ele pensa que a situação estava trágica, mas não tão trágica quanto ele pegou o Maranhão. Creio eu que ele está regularizando primeiro a situação do Maranhão, no sentido de colocá-lo em estabilidade financeira, porque ele não pode ser irresponsável e quebrar o Maranhão no primeiro ano, fazendo tudo em apenas um ano. Mas creio que ele irá executar todas as obras nos 4 anos de mandato. Ele irá cumprir tudo aquilo que prometeu, irá colocar, como de fato vem colocando, o Maranhão de volta à República, que há muito tempo não havia sentimento de república, era um sentimento de oligarquia. E só pelo fato dele ter chegado ao poder e não ter o mesmo sobrenome, não ser do mesmo grupo do grupo anterior, já é uma grande valia para todos os maranhenses. Ele regou o sonho de muita gente que sonha com política e que sonha que pode chegar lá. Porque ele chegou, batalhou, sonhou, lutou, acreditou e está lá agora sendo governador do Maranhão, governador de todos nós. Creio no PCdoB, sou PCdoB, assim como creio no deputado Marco Aurélio e assim como creio também na competência do secretário Cleiton Nogueira. Nós estamos aí para trabalhar e acredito muito nesse governo. Venilson, e sobre a redução da maioridade penal, contra ou a favor? Eu sou contra a redução da maioridade penal. Não por nenhum motivo sem fundamento, como alguns defendem. Não podem prender criança, não podem prender quem é de menor, há uma cláusula de barreira no sentido jurídico. Mas eu entendo que a criminalidade precoce, ela não é uma causa, ela é consequência de um problema maior. Entendemos de certa maneira a situação. Se o sistema penitenciário está em colapso, se nós não podemos punir de maneira severa aos criminosos que já estão na prática do crime há muito tempo, de certa maneira os veteranos do crime, como nós podemos agora vir com um discurso de que prender
os que cometem crime precocemente vai resolver a situação da criminalidade no Brasil. Não há lógica nesse discurso. Na verdade, querem motivo, querem encontrar um bode expiatório para justificar. Na verdade, para tentar aparecerem na mídia. Então eu sou contra a redução da maioridade penal. Para mim é um retrocesso. Na verdade, o sistema penitenciário brasileiro há muito tempo está em colapso. A começar pela execução pela lei de execuções penais. Que não se pratica essa lei. Que é uma das melhores leis brasileiras, mas não se aplica. E aí, a impunidade está à tona, não se aplica a lei como se deveria aplicar, e agora querem formar criminosos, levarem adolescentes para serem formados em criminalidade nos presídios. E aí nós brasileiros temos que sustentar essas pessoas irresponsáveis que vão para a prisão. Nada disso. Tem que socializar esses jovens. Na verdade, tem que construir mais escolas. Na verdade, tem que investir mais em saúde, tem que investir mais em educação. Isso todo mundo sabe. Mas, de certa maneira, o Legislativo, que é a Câmara Federal, e o Senado Federal, que compõe o Congresso, eles são irresponsáveis nesse sentido, de aparecerem com esses discursos absurdos, de que vai resolver o problema, e de certa forma eles se escusam da responsabilidade dele, de fazerem as coisas acontecerem. A presidenta se escusa da responsabilidade dela, em ficar se defendendo e não mostrando como se deve fazer, e de certa maneira o Congresso Nacional fica acusando, e fica essa bipolaridade e não se resolve nada. No final das contas, na minha opinião, a redução da maioridade penal não é a solução. Venilson, você falou em presidenta. O que o senhor tem a dizer do atual governo da presidenta, juntando os quatro primeiros anos e com esse ano que está correndo agora? Na minha opinião, a presidente Dilma está passando por uma situação muito complicada no momento. Mas essa situação que ela está passando hoje é consequência dos anos anteriores. Até mesmo pegando o mandato do próprio Lula, quando começou a crise financeira. Em 2008. 2008, no caso, quando o Brasil cortou alguns impostos, deu incentivos demais. Ele mexeu com a economia para camuflar a crise, não passou pela crise naquele momento. E como no mundo tudo prima pelo equilíbrio, essa crise voltou para o Brasil hoje. Não passamos na época que deveríamos passar, e agora estamos passando. A inflação está descontrolada, no sentido de economia, o Brasil está muito ruim, e agora está passando por uma crise política, que é mais ruim ainda. Porque uma crise econômica, nós sofremos e podemos passar por ela tranquilamente, como já passamos. Agora uma crise política mais delicada, como aconteceu com a redemocratização, quando antes os militares tomaram o poder no Brasil. Isso tudo foi resultado de uma crise política. Então é muito delicada a situação da Dilma. Eu não votei nela, porque eu entendia que a Aécio era mais preparada para passar essa crise que nós estamos passando. Só que a presidenta Dilma ela tem demonstrado também um pouco de pulso fraco. De certa maneira ela está sendo usada como fantoche de uma crise que não é só dela, mas que ela não quer assumir que está errada, não quer assumir os seus erros, não quer assumir que ela é responsável pelo que está acontecendo hoje. De certa forma isso prejudica todos os brasileiros, porque fomos enganados, continuamos sendo enganados e dizem que está tudo bem. Ei, Venilson, assim como eu perguntei de Flávio, pergunto de Dilma. Você tem fé no governo Dilma? Que ele ainda possa dar a volta por cima? Olha, essa situação que o Brasil está passando já era cantada por muitos economistas. E eu vejo que se ela reajustar onde deve ser reajustado, o Brasil pode sim passar pela crise. Mas se ela reajustar onde deve ser reajustado. Às vezes quem está no poder, como no caso ela faz reajustes fiscais. Ela corta orçamento, por exemplo, para a saúde, corta orçamento para a educação, corta orçamento para algumas áreas que necessitam desse dinheiro e não faz a tarefa de casa, que é cortar os gastos com a máquina pública, com os ministérios em excessos, com os cargos comissionados, com as regalias que
que alguns assessores seus têm, com a diminuição de assessores inclusive, e acaba aqui dando a entender que como se o povo fosse o problema, quando sem motivo nenhum paga a conta de energia mais alta, quando sem motivo nenhum vai no supermercado e aquilo que ele comprava por R$100 hoje não compra nem a metade. Isso tudo contribui para que a opinião pública tenha ela como a vilã, porque ela, apesar de ter uma equipe financeira muito boa, formada inclusive por Joaquim Levy, que é um cara muito bom na economia, dá a entender que ela não está sabendo reajustar as contas públicas, que se torna um efeito em cadeia. E está voltando para o Brasil a crise que nós já deveríamos ter passado. Bom, galera, esse aqui foi o bate-papo com meu amigo Venilson da Rocinha, gente boa pra caramba, super inteligente. Foi bom demais, meu amigo, estar aqui com você. Pena que acabou o nosso tempo. Muito obrigado pela participação, Venilson. Espero que a gente se encontre aí por muitas e muitas vezes. E a palavra está aberta para você mandar um alô para todos os telespectadores. Foi um prazer imenso estar podendo falar aqui com o Jadson e poder estar expressando um pouco quem eu sou e o que eu penso. A próxima irei abordar mais temas, se assim o Jadson me der a oportunidade. Obrigado, TV Bananal, e obrigado a todos vocês. Tenham uma excelente noite. Muito obrigado.